Sabe quem é Kevin Hanagan? Kevin Hanagan era professor da Universidade de Notre Dame, que fica na cidade de South Bend, no estado de Indiana, nos Estados Unidos, a 40 milhas de distância da Universidade de Andrews. Esse homem aqui, Kevin Hanagan, não sei se é vivo ainda, mas ele e a sua esposa foram os que fizeram isso aqui, ó. Foram eles que bateram as portas do Vaticano e foram eles que introduziram o carismatismo no catolicismo. Porque esse homem é católico. A Universidade de Notre Dame é católica. E lá no comecinho da década de 1960, esse professor montou um grupo de estudos na Universidade de Notre Dame e logo o espírito carismático se manifestou entre eles. E 7 anos depois, ele estava batendo as portas do Vaticano e introduziu o carismatismo dentro do catolicismo. Esse homem escreveu um livro chamado Catholic Pentecostals. E veja o que é que ele escreveu neste livro. Um dos mais ricos frutos do movimento carismático contemporâneo é a união dos cristãos de muitas denominações no Espírito de Jesus. Episcopais, luteranos, presbiterianos, metodistas, batistas, discípulos, nazarenos, irmãos, bem como as denominações pentecostais têm se tornado nossos queridos irmãos em Cristo, unidos pelo batismo no Espírito Santo. Catholic Pentecostals, página 225. Você já ouviu falar desse outro homem? Dr. Dennis Bennett. Ele foi reitor de um seminário episcopal que aconteceu em Seattle. Esse homem também escreveu um periódico. E quando eu vi o que esse homem escreveu, queridos, eu fiquei com a minha boca aberta e com o meu queixo caído. Porque esse homem escreveu a mesma coisa que a Sr. White, inspirada por Deus, deixou para nós no livro Testemunhos Seletos, volume 2, na página 141. Escreveu com outras palavras a mesma coisa. Veja o que é que esse homem escreveu nesse periódico Christianity Today de 12 de agosto de 1977, na página 36. Vejo 3 correntes do cristianismo que estão começando a se unir. A corrente católica com sua ênfase na continuidade histórica. A corrente protestante com sua ênfase na lealdade à Bíblia. E a corrente espiritualista pentecostal com sua ênfase na experiência com o Espírito Santo. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pasmo. Esse homem está parafraseando aquilo que a Sr. White escreveu. Veja o que ele diz, olha, vejo 3 correntes que estão se unindo, protestantes com católicos e com espiritualistas. E a Sr. White muito antes já tinha escrito isso, inspirada por Deus, olha, vai haver uma tríplice união de protestantes com católicos e com espiritualistas. Ele está parafraseando aquilo que você e eu já deveríamos saber há muito tempo. Então, meus amigos, quando eu vejo todas essas coisas, quando eu vejo o ecumenismo, a união dos líderes das igrejas, quando eu vejo essa verdadeira cruzada de fenômenos sobrenaturais, curas e milagres, pessoas expulsando demônios, quando eu vejo o pentecostalismo, o neopentecostalismo, quando eu vejo a explosão do carismatismo no mundo, eu tenho certeza de uma coisa: isso não são apenas acontecimentos locais, não são apenas eventos sociais e religiosos, são muito mais do que isso. Isso são avisos especiais de Deus para mim e para você, de que o fim está próximo e de que estamos vivendo no momento das operações maravilhosas de Satanás. Este é o cumprimento dessa profecia de Apocalipse 16:13. Essa tríplice aliança do mal, esses 3 espíritos imundos semelhantes a rãs que estão unidos e que estão se manifestando hoje em nossos dias. E, infelizmente, os nossos irmãos carismáticos, pentecostais, neopentecostais, eles estão exultando com isso. Eles estão achando que Deus está operando maravilhosamente. Eles dizem assim, olha, Deus está conosco. Deus está aqui, nós temos o poder do Espírito Santo. Veja, Deus está atuando por nosso intermédio. Eles estão exultando, achando que Deus está operando maravilhosamente através deles. Mas a Bíblia está nos dizendo que essa não é uma obra do Espírito Santo. Esta é uma obra de outro Espírito. E é uma tristeza ver que o púlpito das igrejas que um dia foram protestantes, que o púlpito dessas igrejas se transformou hoje numa manifestação de um espiritismo barato. Sim, porque nada mais isso que é o carismatismo. É um espiritualismo barato. O púlpito das igrejas protestantes se transformou na manifestação de um espiritualismo barato, revestido de roupas de religião, que desdenham da Bíblia, que usam o nome de Jesus, mas que constituem a grande agência de Satanás
com a qual ele está fazendo isso daqui, ó. Está abraçando todo o mundo cristão. Mas o objetivo dele não é abraçar somente o mundo cristão. Ele quer abraçar todos os outros também. Ele quer abraçar todos os mundanos também. E como é que ele vai fazer isso? Como é que Satanás conseguirá unir os cristãos professos aos mundanos? Qual é a ponte que ligará os cristãos professos aos mundanos? Alguém sabe qual é esta ponte? Deveríamos saber. Se estudássemos o livro O Grande Conflito, certamente saberíamos. Aqui está a resposta. Está na página 588. A linha de separação entre cristãos professos e ímpios é agora dificilmente discernida. Os membros da igreja amam o que o mundo ama e estão prontos para se unirem a ele. E Satanás está resolvido a uni-los em um só corpo e assim fortalecer a sua causa, arrastando-os todos para as fileiras do espiritismo. Enquanto o carismatismo é uma força que une os cristãos, o espiritualismo, que a Sra. White chama de espiritismo, é a ponte que une os cristãos professos aos mundanos. Essas são as duas grandes agências de Satanás. Através do carismatismo, pentecostalismo, neopentecostalismo, Satanás abraça todo o mundo cristão. E através do espiritualismo, ele abraça todos os outros, todos aqueles que não se ligam a religião nenhuma. E assim o mundo inteiro está sendo seduzido, enganado e mantido debaixo dos seus braços. Agora eu pergunto para você, o que é o espiritualismo? Por que a Sra. White chamava de espiritismo e por que eu estou chamando de espiritualismo? O que é o espiritualismo? Está aqui, livro Grande Conflito, página 561. Pouco a pouco ele, Satanás, tem preparado o caminho para a sua obra-prima de engano, o desenvolvimento do espiritismo. Até agora não logrou realizar completamente seus desígnios, mas esses serão atingidos no fim dos últimos tempos. O que é o espiritualismo? Leia comigo em voz alta. É o que? A obra-prima de engano. É a obra-prima de Satanás, o espiritualismo. Agora, por que a Sra. White chama de espiritismo e ela estava certa? E por que nós chamamos hoje de espiritualismo e também estamos certos? Aqui está a resposta. Porque até os dias da Sra. White, Satanás não tinha realizado completamente seus desígnios. Por isso ela chamava de espiritismo. Mas hoje, em que dias estamos vivendo? Hoje, ele já realizou completamente os seus desígnios. Nos dias da Sra. White, o espiritismo moderno era conhecido através daquelas pancadas na casa das irmãs Fox. Mas hoje, isso é apenas uma das mais de 200 manifestações espiritualistas que existem no mundo. Mais de 200. Hoje, Satanás já realizou completamente a sua obra. E hoje o espiritualismo, você pode compará-lo como um grande bolo. E você divide esse bolo em mais de 200 fatias e cada uma tem um nome diferente. Uma dessas fatias nós podemos chamar de espiritualismo pagão, que é essas coisas de nova era, Hare Krishna, essas religiões todas orientais. Outra fatia você pode chamar de espiritualismo espírita. Esse espiritismo que temos mais comum aqui no Brasil, essas coisas de Allan Kardec, Chico Xavier, Umbanda, essas tranqueiras todas aí. Sabe qual outra fatia você pode tirar desse bolo? Espiritualismo científico, telepatia, psicocinose, astrologia, ufologia, parapsicologia, é um tipo de espiritualismo. E também o espiritualismo religioso, através do carismatismo, pentecostalismo, neopentecostalismo. Hoje ele já realizou sua obra. Então, meus irmãos, quando você olhar para todas essas coisas, essa união ecumênica de Apocalipse 16:13, uma coalizão cristã que se formou nos Estados Unidos da América, que nem nós vimos na semana passada, uma união política dos cristãos que só foi possível porque antes houve essa união espiritual. Quando você vê essa verdadeira cruzada de fenômenos sobrenaturais, curas, milagres, pentecostalismo, neopentecostalismo, carismatismo, você tem que estar certo de uma coisa: isso não são eventos locais, não são acontecimentos sociais nem religiosos, mas isso são avisos especiais de Deus para você, para que você saiba quão próximo você está do fim da volta de Jesus e que você está vivendo no tempo das operações maravilhosas de Satanás. E o último desses avisos especiais é aquele que estudamos na semana passada, o decreto dominical.
Um conjunto de leis que vai forçar os filhos de Deus a negar a guarda sistemática do sábado.